Minha ex-noiva rompeu nosso noivado quando me acusou de traição. Eu não estava traindo. Agora descubro que minha irmã engendrou tudo isso. Estou furioso com ela, mas não quero perder minha irmã. Eu só tenho uma irmã, Grace, que é 3 anos mais velha. Grace é a típica irmã mais velha legal, inteligente, engraçada, sempre incentivando meus sonhos. Eu não teria passado pelo ensino médio e pela faculdade sem ela, especialmente porque minha mãe é desagradável e controladora, e passa por cima do meu pai. Grace me defendeu da mãe e de outras pessoas, cerca de 1 milhão de vezes. No entanto, ela nunca gostou das garotas que eu trouxe para casa. Ela será educada com elas, ao contrário da minha mãe, que geralmente era completamente hostil, mas só isso. No último ano da faculdade, conheci Raquel, e nós dois sabíamos imediatamente que queríamos ficar juntos, a primeira e única vez que dormi com alguém no primeiro encontro, haha. Eu a pedi em casamento e ela disse sim, e começamos a fazer os preparativos. No entanto, Raquel não era perfeita, e ela podia ser um pouco controladora, assim, eu sei, e excessivamente ciumenta. Às vezes ela fazia bico se eu saísse com ela e achasse que eu estava olhando para outras garotas. Ela até não gostava muito que eu saísse com Grace. Em defesa de Raquel, às vezes Grace ficava grudada em mim e me chamava de apelidos carinhosos na frente dela, e então dizia para minha namorada relaxar, que éramos apenas irmãos. Um mês antes do casamento, Raquel encontrou uma calcinha e um sutiã desconhecidos embaixo da nossa cama. Já estávamos morando juntos nesse momento. Naturalmente, ela queria saber de quem eram, e eu não tinha ideia. Então ela pediu para ver meu celular. Nós conhecíamos as senhas um do outro, e começou a gritar: "Onde estão suas mensagens de texto? Todas foram apagadas." Eu não sou muito ligado em tecnologia, então pensei que elas tinham se apagado sozinhas ou algo assim. Ela me acusou de traição. Quem é ela? E achei a ideia tão ridícula que ri na cara dela. Má ideia. Raquel saiu furiosa da casa e não atendeu minhas ligações. Eu surtei. Liguei para Grace e ela veio, me dizendo para não tentar entrar em contato com Raquel e dar a ela tempo para esfriar a cabeça. Conversamos, e ela basicamente disse que Raquel não era boa o suficiente para mim, que eu merecia melhor, etc. Ela já tinha dito isso antes, assim como a mãe, então não pensei muito nisso. Quando contei a Grace sobre as mensagens apagadas, ela disse: "E isso é muito suspeito, cara. Só os traidores apagam suas mensagens." Quando disse a ela que nunca traí Raquel, ela disse que acreditava em mim. Deixe isso quieto por alguns dias. No dia seguinte, recebi uma ligação irritada do pai da Raquel, que não era exatamente um fã meu desde o começo. "Se você for um homem de verdade, vai me contar a verdade", ele rosnou. Eu contei a ele, e ele resmungou e desligou. Ele ligou algumas horas depois e me disse que você e minha filha estão acabados. Tentei ligar para Raquel, mas ela não quis falar comigo. Tentei vê-la na casa dos pais dela, mas sem sucesso. De repente, minha noiva, a mulher com quem passaria o resto da minha vida, se foi, como se tivesse morrido. Quando finalmente percebi que tinha acabado mesmo, tive que desfazer todos os preparativos do casamento. A Raquel e eu estávamos pagando por tudo. Recuperei talvez metade do meu dinheiro. Péssimo. Durante tudo isso, Grace foi meu porto seguro, me incentivando a seguir em frente, me dando um empurrão quando necessário, simplesmente estando lá para mim. Agradeci a Deus por ter uma irmã maravilhosa assim. O amor e a força dela tiraram muita, mas não toda, a dor e o sofrimento. Além disso, a bebida ajudou. Agora, Grace e eu estávamos no bar e ela estava bem animada. Ela falava sobre o tópico favorito dela, por que todos os homens são ruins, exceto eu. Eu contestei que as mulheres também não eram melhores, especialmente a Raquel, que destruiu minha vida com base em um sentimento infundado de que eu tinha traído ela. Grace apenas riu e disse: "Maninho, ela foi enganada, assim como você." "Mas foi para o melhor, não foi?" Perguntei a ela o que ela queria dizer com isso e ela de repente se calou, e quando insisti, ela simplesmente saiu correndo do bar, entrou no carro dela e dirigiu bêbada para casa. Eu estava aterrorizado que ela fosse bater em alguém. No dia seguinte, ela ligou, chorando, e admitiu que era o sutiã e a calcinha dela que a Raquel tinha encontrado. Ela até os tinha usado antes de jogá-los embaixo da minha cama. Que nojo. E ela foi quem apagou as mensagens do meu celular. Deixo ela usar meu celular o tempo todo. Ela sempre perde o dela. "Por que você fez isso?" Eu gritei com ela.
Primeiro ela disse que era uma brincadeira, mas depois admitiu que estava tentando separar a Raquel e eu. Ela era lixo, nunca te respeitou. Eu sou sua irmã. Eu te amo. Eu sei o que é melhor para você. Lembro-me de apenas largar o telefone e me encolher em uma bola, soluçando. Não consigo acreditar que minha própria família faria isso comigo. Fiquei muito, muito bêbado. Não falei com a Grace desde então. Não consigo me concentrar, trabalhar ou até mesmo jogar videogame. Estou um maldito zumbi. Não posso falar com a Raquel. Ela está casada e tem um filho agora. Teria sido meu filho? Falei com meus pais e minha mãe ficou do lado da Raquel, é claro, e meu pai diz que não quer tomar partido. Sinto falta da minha irmã, ela é tudo o que tenho. Mas a odeio. Cara, que se danem as pessoas, que se dane a minha família. A atualização. Primeiramente, obrigado por todos os bons conselhos e um agradecimento especial ao Redditor pelo texto sugerido para minha família. Caso alguém tenha esquecido, acabamos de descobrir que minha querida irmã destruiu intencionalmente meu iminente casamento ao me armar para parecer que eu estava traindo. Ela deixou roupas íntimas usadas no meu quarto e apagou coisas do meu celular para fazer parecer que eu estava escondendo um caso. Não preciso explicar o quão errado isso é, mas aparentemente preciso. Então aqui vai, em como família, supõe-se que devemos confiar uns nos outros e nos apoiar, não apunhalar pelas costas e sabotar uns aos outros. Se Raquel era boa ou má, não é o ponto. O ponto é que era minha decisão casar com ela ou não de Grace e não de vocês. Não importa qual era a intenção de Grace, ela tirou essa decisão de mim e arruinou minha reputação na frente de muitas pessoas. Portanto, o que Grace fez é pouco diferente de eu dizer eu não gosto do seu carro, então coloquei fogo nele e fiz parecer que você o queimou sozinho para que todos o culpem por fraude de seguro. Foi uma violação da minha confiança, foi manipulador e traiçoeiro, e o fato de qualquer um de vocês achar isso um pouco aceitável está me fazendo reconsiderar seriamente se somos realmente família ou se somos apenas geneticamente relacionados. De qualquer forma, preciso de um tempo sozinho para pensar nas coisas. Eu encorajaria vocês a aproveitar esse tempo e refletir sobre como família deve e não deve se tratar, e o que, se algo, significa a palavra respeito. Então vou fazer as coisas do meu jeito e não vou mandar mensagens por um tempo. Excelente. Vou reduzir um pouco e reescrever com minhas próprias palavras quando enviar ainda hoje. Novamente, obrigado. Também estou considerando terapia, mas realmente não sei para onde ir, qualquer ideia seria apreciada. Veja bem, sempre fui um pouco sensível em relação a essa coisa da palavra com e, quando crianças, éramos zombados impiedosamente por isso. Ei, um irmão e uma irmã são próximos, eles devem estar fazendo isso, certo? Eventualmente, começamos a dar a eles o que eles queriam e nos abraçávamos em público, só para sermos irritantes. Infelizmente, Grace continuou fazendo isso mesmo depois de eu ter minha primeira namorada séria na faculdade e mais tarde quando estava com a Raquel. Eu falava para minha irmã parar com isso e ela apenas ria. Só estou tirando uma com você, irmãozinho, ela dizia. Possessivo, irritante, enervante? Sim. Prova de que ela tinha um interesse por mim? Não. Minha irmã era a minha pessoa, a única membro da minha chamada família que lutaria por mim. Agora, tudo isso se foi. Eu sei que não posso perdoá-la por essa merda, mas nunca mais ver Grace também não é uma opção atraente. Acho que preciso apenas organizar tudo isso e sair lentamente dos destroços. Isso é horrível, cara. E para as pessoas que acham que isso tudo é falso, eu não as culpo. Eu realmente não quero acreditar nisso também, que minha própria irmã poderia fazer isso comigo. Mas é verdade. Eu confrontei um pai arrogante no trabalho depois que ele deu um tapa na minha gerente. Trabalho em uma loja de música. Minha loja vende instrumentos, obviamente, aluga instrumentos, repara instrumentos e oferece aulas particulares. De vez em quando, tenho alguns clientes malucos, mas esta é uma situação em que houve um confronto físico. Essa mãe, pai e seu filho, que aparenta ter uns 10 anos, entram e eu percebo imediatamente que a criança tem déficit de atenção. Super agitado, fazendo perguntas aos pais aleatoriamente, correndo até os pianos e batendo nas teclas, e simplesmente não para com sua hiperatividade. Enfim, eles vêm e querem alugar uma trombeta porque o filho quer participar da banda e da orquestra. O pai tinha uma expressão carrancuda o tempo todo,
enquanto a mãe estava sendo muito educada e, ao mesmo tempo, tentava acalmar o filho enquanto o pai tinha uma expressão de "eu realmente não quero estar aqui de jeito nenhum". Eu digo aos pais que alugar uma trombeta custa $26 por mês antes dos impostos. $20 são acumulados como crédito que pode ser usado para comprar um instrumento no futuro, e os outros $6 são para nossa garantia de danos por responsabilidade, a LDW, caso haja danos, perda, roubo, etc. Esses $6 extras por mês dariam a eles alguma cobertura caso o pior acontecesse. A mãe concorda com tudo, mas o pai revira os olhos e pergunta se a garantia é opcional. Eu digo a ele que sim, mas é altamente recomendado, porque se algo acontecer com a trombeta, eles serão responsáveis pelo custo se não tiverem a LDW. Ele me assegura que nada vai acontecer e que não precisa pagar a mais por besteira. Não contei aos pais isso, mas com base no comportamento da criança, tive a sensação de que algo aconteceria com a trombeta devido à hiperatividade dela. Leva cerca de 5 minutos para fazer o contrato de aluguel. Aproximadamente na metade do processo, o pai diz para a mãe e isso está demorando uma eternidade. Vou até a loja de ferramentas e buscar minhas coisas. Há uma loja de ferramentas bem em frente ao estacionamento. A mãe diz que o senhor, ou eu, está quase terminando e pede a ele para ter paciência. Ele apenas diz a ela para pegar a criança e encontrá-lo lá quando terminar. Ele saiu então. A mãe se desculpou pelo comportamento dele e finalizou o contrato de aluguel com um olhar culpado no rosto. Depois que a mãe e a criança agitada saíram, brinquei com meu colega de trabalho e disse a ele: espere e veja, eles voltarão em breve com uma trombeta danificada, sem a garantia. Ele concordou, mas riu, assim como eu. E pensei que aquilo era o fim de tudo. Minha brincadeira acabou sendo uma premonição. 3 dias depois, estou trabalhando com meu gerente e o pai entra sozinho na loja com a trombeta fora da caixa. As pupilas dele também estavam dilatadas, então tive que supor que ele estava sob efeito de alguma substância. A parte dianteira da trombeta estava torta em um ângulo quase de 45 graus e havia uma amassadura terrível no sino. Quando perguntei o que aconteceu, o cara disse na lata: vocês idiotas nos alugaram uma trombeta ruim que não aguenta danos. Eu trabalho com construção e sei que metal não entorta depois de cair. Isso era absurdo, porque, por experiência própria, instrumentos de metal do entortam e amassam se caírem. E especialmente, sendo este um instrumento de marca inferior a que normalmente alugamos para músicos iniciantes, ele é muito mais sensível. Ele estava exigindo uma outra trombeta de melhor qualidade. Minha gerente perguntou se ele havia adquirido a garantia. O pai disse: claro que não. Eu só queria pagar pela locação. A gerente então disse a ele que não poderíamos dar a ele outra trombeta sem a garantia, então ele seria responsável pelo custo do conserto. O pai não aceitou isso. Mas meu gerente também disse a ele que essa é a política da nossa empresa. E agora, o clímax. Ele agarrou o pulso da minha gerente e começou a fazer reclamações sobre como o cliente deveria ser tratado com respeito. Fiquei furioso, porque, você sabe, não se coloca as mãos em uma mulher assim. Eu disse a ele para sair agora. Foi quando ele levantou a mão e a acertou no rosto como um tapão. Temendo pela segurança da minha gerente, rapidamente o agarrei pelo queixo e o joguei no chão. Gritei em seu rosto enquanto o mantinha firme: você escolheu não adquirir a garantia. A trombeta está claramente danificada e você é responsável por isso por não querer pagar $6 a mais. Agora saia. Agora. E leve sua trombeta quebrada com você. Eu estava com medo de que ele pudesse reagir e lutar comigo, mas graças a Deus ele não fez isso. Eu o soltei e ele saiu todo nervoso e não levou a trombeta com ele, mostrando o dedo do meio enquanto saía. Depois que esse cara enfurecido saiu, olhei para minha gerente, cujo rosto já estava começando a ficar roxo, e perguntei se ela estava bem. Ela estava, e me agradeceu por tê-la defendido. Mas ela também me disse que isso era algo que precisava chamar a atenção da gerência. Resumindo, após o ponto mais crítico e depois que a corporação foi informada, eu não fui demitido por agredir um cliente, porque, em primeiro lugar, o pai iniciou tudo e, em segundo lugar, quem sabe o que poderia ter acontecido se eu não tivesse impedido o idiota de causar mais danos. No dia seguinte, que era meu dia de folga, minha gerente me ligou e disse que a mãe ligou para a loja e pediu desculpas pelo que aconteceu. Segundo o que me disseram, ela já estava no processo de divórcio devido ao vício em drogas e ao abuso do marido.
Ela também veio à loja mais tarde e comprou uma trombeta bem barata para comprar. Como o aluguel estava no cartão de crédito do pai, ele optou por deixar a trombeta quebrada para trás. O pagamento do próximo mês dele seria o custo do conserto. Isso aconteceu em outubro de 2021, então hoje, espero que essa mãe e a criança estejam longe desse idiota e espero que a criança tenha aprendido a cuidar melhor do instrumento. Revendedora de carros desonesta. Isso aconteceu há algum tempo atrás. Decidi comprar um carro novo. Descobri que os novos modelos seriam lançados em cerca de 6 semanas e poderia esperar esse tempo, então escolhi o que queria, fechei um acordo incluindo a troca do meu antigo carro e encomendei um carro novo. Algumas semanas depois, estava dirigindo e alguém passou o sinal vermelho e bateu na lateral do meu carro. Meu carro não estava em condições de rodar, então mandei rebocá-lo para a concessionária e saí da cidade por 2 semanas a trabalho. Quando voltei, fui à concessionária conversar sobre os reparos no meu carro e fiquei chocado quando disseram que estava tudo consertado. Perguntei como podiam fazer isso sem minha autorização e me disseram que os reparos foram autorizados pelo perito da seguradora da pessoa que me atingiu. Pedi para ver o carro e ele estava bom, exceto por uma grande amassado que não foi consertado. Perguntei por que não tinham consertado e disseram que esse amassado não estava relacionado ao acidente. Disse que estava e eles discordaram. Exigiram que eu assinasse um termo de responsabilidade para a seguradora e recusei. Disseram que eu só tinha 2 opções, assinar o termo de responsabilidade e pegar o carro como estava, ou pagar em dinheiro pelo trabalho realizado. Recusei e eles disseram que não poderia pegar meu carro de volta. Voltei para casa, peguei a chave reserva, voltei à concessionária, peguei meu carro no pátio e voltei para casa. Assim que cheguei em casa, recebi uma ligação da concessionária. Esperava que fosse o gerente da oficina irritado, mas era um vendedor simpático me dizendo que meu carro novo tinha chegado. Voltei à concessionária, entreguei o título do meu carro antigo, paguei a diferença e levei meu carro novo para casa. Uma semana depois, o gerente da oficina me ligou e disse que eles tinham passado pelo meu bairro procurando pelo meu carro, antigo, e mais cedo ou mais tarde o encontrariam e rebocariam. Ele me disse que tinha colocado um penhor mecânico no título e que eu não poderia vender o carro sem pagar a ele. Enquanto isso, o carro estava no pátio de carros usados deles. Eventualmente, o carro foi vendido e quando o comprador foi transferir o título, descobriu que a concessionária que vendeu o carro para ele tinha um penhor no título. Ele processou a concessionária. Depois disso, o gerente da oficina me ligou e disse: "Acho que você nos pegou." Ele me disse que a seguradora tinha emitido um cheque em meu nome do concessionário e pediu para eu ser um cara legal e endossar o cheque e assinar o termo de responsabilidade. Eu disse não. Ele me chamou de idiota e disse que assinaria o cheque e o termo ele mesmo. Ele me disse: "A seguradora não sabe como é a sua assinatura." E então me chamou de idiota novamente. Liguei para a seguradora e pedi para falar com o departamento de fraudes. Eles me conectaram com um advogado e contei a ele a história completa. Ele realmente se interessou pela parte em que o gerente da oficina disse que forjaria minha assinatura no cheque. Cerca de 1 mês depois, um investigador veio até minha casa, mostrou-me um cheque e perguntou se era a minha assinatura. Disse que não era e ele perguntou se eu faria uma declaração juramentada nesse sentido. Concorda com isso? O gerente da oficina foi demitido e subsequentemente acusado de fraude de seguros e falsificação. Alegou que seu chefe o tinha obrigado a fazer isso e tinha uma testemunha que o apoiou. Seu chefe foi demitido. O gerente da oficina pegou 180 dias de prisão. A justiça poética é doce. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.